Bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui de novo comigo para mais um dia do nosso desafio Empodere-se, aquelas mensagens matinais que vão te ajudar a conectar com a sua própria força e viver melhor. Se você perdeu algum dos nossos dias, né? Hoje nós estamos no 17º dia. Volta lá no Instagram que eu deixei as outras lives e acompanha e vamos fazendo, né? Os nossos desafios diários. Para a gente incrementar a vida, para a gente se conectar com essa força interior que nós temos. E nossa mensagem de hoje, nosso desafio de hoje é: reflita sobre o que tem tirado a sua paz hoje e se pergunte, isso vai importar daqui a um ano? Eu, como muitas outras pessoas, eu sempre sofri demais pelo que ia acontecer, né? Aquela coisa que diz assim, sofrer por antecipação. Porque eu ficava pensando, não, quando isso acontecer, não, e se acontecer assim, e se, aquela antecipação toda. Até que um dia eu percebi que me preocupar muito antecipadamente, esse sofrimento antecipadamente, não ia diminuir, no caso do futuro. Se acontecesse o que eu estava pensando, aquela coisa ruim que estava me angustiando, que estava me tirando a paz, quando ela acontecesse eu ia sofrer de novo. Ou seja, eu já tinha passado todo aquele período ali de sofrimento no processo de imaginar que podia acontecer. E no momento que acontecesse, eu ia sofrer de novo. E não tinha diminuído em nada, entendeu? Então, era uma perca de tempo. Ficar ali me preocupando, um desgaste de energia. É uma coisa sem sentido, porque só me fazia sofrer em dobro. Eu sofria pensando, imaginando, e eu sofria na hora que acontecia a coisa do jeito que eu tinha pensado, que ia acontecer de uma maneira não agradável, entendeu? Porque o sofrimento, aquela sensação ruim, na hora que acontecesse, eu não podia evitar, ela ia acontecer. Então, aqui, ao longo, a ansiedade tirava minha paz, me fazia sofrer. Essa sim, eu posso controlar para que não aconteça. Só que isso daí eu levei um tempo para entender esse mecanismo e isso me fez ficar nesse loop por muito tempo, assim, de sensações desagradáveis. Aí quando eu digo assim, sofrer por coisas que não existem, que não existem ainda, é algo assim bem literal, não é exagero, entendeu? Porque muitas vezes a gente sofre até por coisas que não tem chance de acontecer no futuro. Mas na nossa cabeça a gente viaja, né? Sai viajando, viaja aí na maionese, faz assim, monta cada história que você, depois que passa, quando você consegue parar, olhar para isso e dizer assim, gente, como é que eu consegui fazer essa conexão toda, montar essa história na minha cabeça? De onde é que saiu isso, entendeu? E é uma coisa muito importante que você tenha assim, você tem as suas projeções, claro, a gente vai fazer planos, vai ter projeções para o futuro, mas desde que eles não fiquem ali tirando a tua paz, que eles sejam os fantasmas que vão tirar o teu sono, que eles fiquem ali na tua cabeceira, impedindo que você desfrute o presente, que você fique o tempo todo ali no futuro, pensando no que vai acontecer, mas e se não der certo, mas e se não for assim, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não fique nesse looping de sofrimento, entendeu? Quando a questão em si que você está ali pensando que vai acontecer, ela vira realidade, aí sim, se ela aconteceu da maneira que você estava pensando, virou realidade, não foi agradável, aí sim, é um momento que você vai tirar a sua paz, vai tirar o seu sono, você vai ficar se sentindo ruim, mas assimile ela, como ela aconteceu, veja de que lição você pode tirar dela, ou de que maneira ela contribuiu para você, né? Porque tem aquele ditado, né? A malice que vem para bem. De que maneira você pode tirar algumas... Se você não pôde tirar proveito dela, se não foi uma situação agradável, o que você pode tirar de lição dela para o seu futuro? Mas deixa para fazer isso na hora que a situação acontecer. Não fica ali deixando a hipótese de talvez poder um dia vir acontecer, tirar a sua paz, entendeu? Porque sofrer por antecipação, te falo por experiência própria, não vai te privar de sofrer no futuro. E vai te causar uma angústia
desnecessária, uma angústia à toa, que vai muitas vezes te impedir de ver as coisas boas do teu dia a dia, que vai te impedir de desfrutar as coisas que estão acontecendo no teu dia a dia, porque você não vai estar vivendo aqui no presente, você vai estar vivendo a angústia daquele futuro que você está imaginando que possa acontecer. E vamos combinar, né, que a angústia não é um sentimento bom para ficar sentindo muito tempo. Imagine se essa coisa que você está imaginando na sua cabeça aí, né, que vai acontecer, que pode acontecer, demorar, sei lá, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10, sei lá, anos para acontecer. E você vai ficar esse tempo todo angustiada. Nossa, será que falta muito? Será que falta pouco? Será que não vai dar certo? Será que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Entende? Você vai ficar o tempo todo naquela angústia. Isso não é bom. E se depois desse tempo todo, sei lá, passou 10 anos, você nessa angústia do que você está querendo, dessa possibilidade que pode acontecer, e se ela nem acontecer? Se a vida tomar outro rumo, se as coisas se alinharem de uma outra maneira e essa tão temida coisa que estava tirando a sua paz não acontecer. Você desperdiçou seu tempo à toa. Você desperdiçou sua energia à toa. Você fica ali, muitas vezes se privando de fazer outras coisas nesse looping, dessa angústia, priva seu tempo, gasta sua energia e no final você sofreu por uma coisa que só existia na sua imaginação. Então vamos lá, nossa tarefinha de hoje, nosso desafio de hoje, então, quando você perceber que está desperdiçando muita energia em algum pensamento assim, de medo, angústia, uma preocupação excessiva, se esforce aí, tente racionalmente refletir sobre o quanto aquilo vai fazer sentido na sua vida no futuro. Seja daqui a meia hora, seja daqui a um dia, seja tipo algo que aconteceu hoje que tirou a sua paz. Você ficar pensando ali, ficar martelando na sua cabeça, pensa quanto aquilo vai importar amanhã. Entende? Muitas vezes a gente dá muito mais importância para a coisa do que o que ela realmente tem. A gente fica olhando, pinta um monstro muito maior do que o que ele é na verdade. E quando chega o dia seguinte, que você encara aquela situação, você vê que, nem era assim. Eu pensei... Você já disse alguma vez assim, nossa, eu pensei que ia ser tão difícil, nem foi. Isso é um exemplo clássico. Muitas vezes a gente fica sofrendo, angustiado, tirando a paz, por achar que uma coisa vai ser muito difícil, por achar que uma coisa vai ser muito complicada. E quando chega o momento de fazer essa coisa, você descobre que nem era tanto assim. Você se dá conta do quanto de tempo você perdeu, de quanto de energia você desperdiçou por uma coisa que nem foi tão assim difícil como você imaginava que ia ser. Então, procure refletir nisso, tá? É o seu desafio de ficar refletindo essas coisas, essas situações, quando elas acontecerem, quando você tiver essa preocupação excessiva, o quanto isso vai realmente importar amanhã, o quanto isso vai importar daqui a uma semana. Entendeu? Tá, se isso acontecer daqui a uma semana, qual vai ser o impacto que isso vai ter em mim? Certo? E quando a gente faz esse exercício, para pensar nisso, a gente se dá conta de que são poucas as situações que justificam tanta aflição. Existem situações, sim, que justificam, mas não são tantas quanto nós imaginamos, que justifiquem essa aflição prévia, essa energia negativa, porque a maioria das coisas, elas vão se resolver com o tempo, com mudanças, com abertura de portas, elas acham uma maneira de se resolver, com ou sem a sua intervenção, porque algumas coisas nós sofremos por elas, mas elas não dependem de nós. Algumas sim, dependem parcialmente, você pode ali de alguma maneira influenciar no desfecho dela. Outras dependem de você, está na sua responsabilidade a maior parte de como vai ser o desfecho. E tem umas que eu lamento te dizer, não importa o quanto você sofra, o quanto você perca a sua paz, o quanto você se angustie, elas não dependem de você. Então, talvez esse medo que você tem de que aconteça hoje não seja mais do que uma possibilidade no futuro, entendeu? Talvez o que você esteja pensando tanto que
Ai, porque quando isso acontecer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? O que que eu vou fazer? Ai, eu tenho que traçar uma meta para isso. Mas, de repente, isso no futuro pode nem acontecer. É uma possibilidade, sim, de que aconteça, mas não vai acontecer. Simplesmente porque a vida tomou outro rumo e aquilo não é mais um problema para você. Passou. E, como eu já disse, tem males que vêm para o bem. Agora, eu não estou dizendo aqui também que você não tem que traçar metas para o futuro. Ah, então não vou mais me preocupar com nada, deixa aí o que acontecer, tá bom. Não, não é assim. Você vai traçar suas metas, sim, você vai fazer as suas planificações. Não, ó, eu tenho essa meta. Se acontecer isso, eu posso fazer isso. Se acontecer isso, eu posso fazer isso. Pronto. Aí, sem sofrimento, sem angústia, sem ficar ali todos os dias se remoendo do que você vai acontecer. E se não acontecer nenhuma das duas coisas que você imaginou, na hora que acontecer, respira fundo, oxigena o cérebro e pensa, como eu posso resolver isso da melhor maneira com as ferramentas que eu tenho nesse momento. E é assim. Uma das piores partes desse processo de ficar sofrendo pelo futuro é você ter imaginação muito fértil. Eu já tive imaginação fértil até demais para antecipar certos medos, entendeu? Era fértil até demais, cara. Imaginava assim coisas, você não tem ideia, mirabolantes. E muitas vezes eu ficava antecipando esses medos sem nem eles terem dado assim a pista de que podia vir acontecer. Nem tinha, sabe, porque às vezes a gente vê, tem pistas de que as coisas podem acontecer, né? Comigo às vezes nem tinha pista. Simplesmente porque a minha cabeça viajava assim tão longo, tão loucamente, que eu já ficava imaginando que não, mas aí eu parava e pensava, não, mas nada tá dando indício disso, né? Porque eu não estou sabendo ver. Não, a pista deve estar em algum lugar. Em algum lugar aqui tem uma pista, mas eu não estou enxergando, entende? Assim, o nível de que você viaja na criatividade da sua mente. Então, eu digo para você, não alimente mais o seu medo. Não alimente mais o seu medo do que o seu desejo. Seu desejo tem que ser mais alimentado do que ele. Fortaleça a sua vontade de ação, a sua mudança, fortaleça a sua positividade. E quando eu digo positividade aqui, também não é tá tudo se acabando, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo. Você tem que ter aquela dose de realidade, entendeu? Tá difícil, vou passar por isso, ok. Não é fingir que não existe também. Mas tampouco é ficar ali, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, eu não tenho saída. Então, procura alimentar mais o seu desejo, mais a sua positividade, mais o seu desejo de mudança e menos o seu medo, né? O medo, ele vai estar presente. Isso daí ele pode e ele vai estar presente. Em menos grau, em mais grau, vai estar ali no cantinho sem voz nenhuma, mas vai estar lá. De alguma maneira, cada pessoa lida de uma maneira diferente com seus medos, mas que ele está ali presente nas situações, está. Mas ele não pode ser maior que tudo, ele não pode ser o que manda lá na situação. Porque a hora que o medo for o que manda, ele vai te impedir de viver bem. Ele vai te impedir de alcançar os seus objetivos. Ele vai sempre tomar a frente e te parar toda vez que você quiser fazer alguma coisa. Por mais que você tenha assim, aqueles 99% de certeza que a coisa vai dar certo, que está tudo encaminhado certinho, aquele medo daquele 1% dar errado, se ele tomar a frente, ele vai conseguir cobrir tudo e vai te impedir de chegar aonde você quer. Certo? Então, vamos lá. Nada de desperdiçar, né? Ficar desperdiçando muita energia com o pensamento do medo, né? Se esforce, vamos lá. Nosso desafio de hoje. Quando você sentir numa situação tirar sua paz hoje, pense, amanhã essa situação vai estar tirando a minha paz? Vai. Daqui a 3 dias? Aí eu já não sei. Daqui a uma semana? Daqui a uma semana nem vai fazer tanta diferença assim, entende? Faça esse exercício e você vai ver o quanto a sua vida vai ficar mais leve. O quanto você vai passar pelas situações desagradáveis que acontecerem de uma maneira mais leve e mais produtiva. E essa era a nossa mensagem de hoje e ficou aqui
o desafio para vocês de ser mais leve. Nos vemos amanhã. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje e os que estão me assistindo gravado. É muito bom ter vocês aqui. Compartilhem com outras pessoas para que elas também tenham acesso a essa mensagem e para que vocês possam me ajudar a levar mais saúde, mais qualidade de vida para as pessoas. Afinal, saúde não é só ausência de doenças, né? A sua saúde mental e emocional também é muito importante. Um ótimo sábado para todos e a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus.